Bom dia, povo de Deus, a paz seja convosco. Aqui quem vos fala é a Bispa Fernanda Ribeiro. Me sinto muito honrada por Deus, pelo Senhor ter me escolhido para estar junto com vocês nesse propósito. Louvo ao Senhor pela vida da pastora Rosângela, que foi o canal do Senhor para que nós estivéssemos aqui, fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus determinou para este dia. Nós vamos fazer a leitura do livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. O Evangelho de Mateus leva o seu nome porque ele é o autor desse livro. E olha o que está dizendo nessa manhã. A parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que é justo. E eles foram. E tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivesses aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo aos primeiros. E vindo os que da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que recebiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha que coisa tremenda a palavra do Senhor, né? No seu capítulo de número 20, do versículo 1 até o 16, está se tratando, né, de um combinado, né, qual um dono de casa, ele tinha uma vinha e ele se interessou em contratar alguns trabalhadores. E ele vai contratar uma primeira remessa, qual ele vai combinar 1 denário por dia de trabalho. E a Bíblia vai dizer que esses homens logo foram para a vinha e estão ali a serviço. Quando o dono da casa se retira e vai ao encontro de outros trabalhadores que estavam no meio da cidade, parados, desocupados, sem ter o que fazer, a Bíblia diz que esse dono da casa, ele vai convidar esses trabalhadores para fazer parte da sua equipe a trabalhar na vinha. E a Bíblia diz que eles vão até a vinha e estão ali trabalhando algumas horas menores do que quem começou primeiro. Ao findar do dia, né, esse dono da casa vai pedir para que o seu administrador vai pagar a cada um deles o combinado, né? Mas vai começar dos últimos até chegar nos primeiros. Então, aqueles que foram contratados por último vão receber 1 denário, e os que foram contratados primeiro, que iniciaram o seu trabalho desde o início do dia, também vão receber 1 denário, o que alguns se indignaram por aquela atitude, ficaram revoltados, né, com a atitude daquele dono da casa, mas a Bíblia vai dizer que ele responde com firmeza
que ele faz o que ele quiser com aquilo que é dele, porque foi o combinado, né? E muitas das vezes somos nós do mundo espiritual, o Senhor está nos convidando. Quantos de nós já tem tempo que está aí na presença, né? Eu tenho 29 anos de ministério, tem outros irmãos que estão chegando agora, mas o pago vai ser o mesmo, a salvação o Senhor está entregando para todos aqueles que estão trabalhando até o dia da vinda do Senhor, né? E o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor também não fica devendo nada a ninguém. Ele está dizendo, tanto faz quem começou no início, como quem está começando agora, a salvação é para todos, e a porta da graça está aberta. Nessa manhã, o Senhor quer que eu e você entenda que Ele é o Deus das portas abertas, Ele é o Deus que abriu a oportunidade da porta da graça. E Ele está convidando você também, ser um dos trabalhadores desta vinha. Quantos não conhecem o Senhor Jesus ainda? Quantos estão perecendo no mundo das drogas, no mundo da prostituição, ou mesmo, né, sem um trabalho, passando dificuldade financeira? E muitas das vezes nós estamos na presença do Senhor e nós queremos Jesus só para nós. Nós queremos Jesus só para ficar na nossa casa. E aqui é um convite, essa palavra é um convite a participar desta vinha. Não importa quanto tempo você esteja no caminho, né? O dono da casa está com convite e está fazendo um convite para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que já têm um tempo que está na presença, para trabalhar. E esta obra é causticante, é uma obra que nós vamos enfrentar algumas dificuldades, mas também a recompensa é igual para todos, a salvação em Cristo Jesus. Nós vamos continuar o texto, que vai falar agora no verso 17, e o título do verso 17 diz assim: Jesus ainda outra vez prediz a sua morte e ressurreição. No versículo 17 está dizendo: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Olha que coisa gloriosa. O Senhor Jesus, ele para dar instruções aos seus discípulos, e a palavra do Senhor diz que ele vai chamar os 12 à parte no caminho e vai começar a falar acerca das coisas que vão suceder com ele. E ele vai dizer, né, que o Filho do Homem vai ser entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles os conduzirão à morte, os entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado. Aí ele vai colocar uma vírgula no texto e vai dizer: mas ao terceiro dia ressuscitará. Se o Senhor Jesus, ele está dizendo que preparou seus discípulos, avisou os discípulos de tudo que ia acontecer, e no momento da aflição, no momento em que o mestre ele foi pego, no momento daquela angústia, daquela agonia em que o mestre ele é condenado à morte, e uma morte de cruz, a Bíblia vai dizer que os discípulos fogem, há um grande alvoroço na cidade. Jesus está sendo açoitado, Jesus está sendo cuspido, está sendo ovacionado por um povo que não conhecia, ele está sendo escarnecido, ele está sendo ali machucado, ferido, mas ele havia indicado isso, ele já tinha avisado que ia passar. O que isso significa, Bispa Fernanda? Que o Senhor nos mantenha avisado de tudo que vai nos conceder. O Senhor nos mantenha avisado. E o que acontece no momento da aflição?
Nós nos esquecemos que o Senhor nos avisou. E qual é a ordem do Senhor nesta manhã para a nossa vida? Estai atentos, pois, à ordenança do Senhor, às coisas que o Senhor tem nos avisado, né? A Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor, ela é luz para o nosso caminho. Ela é bússola de direção. Então o Senhor está dizendo que no momento da aflição, para aquele que confia, o Senhor tem refrigério. No momento da aflição, da angústia, da tristeza, do desânimo, no momento que nós estamos sendo afligidos, o Senhor tem glória de segunda casa, o Senhor tem palavras de verdade, o Senhor quer que você traga à memória as instruções que Ele está trazendo no seu ministério, na sua carreira, conforme você vai vivenciando as coisas do Senhor. E mantenha a calma, mantenha a fé, porque Ele está dizendo, apesar de eu ser cuspido, escarnecido, açoitado, crucificado, tem resposta da minha parte, porque ao terceiro dia eu chego com uma nova perspectiva, com um novo para a vida daquele que crê. Eu chego com a graça, que é um favor que ninguém merece, mas eu chego. Então nessa manhã toma posse dessa vitória. Você que está aí do outro lado dizendo, eu não vou aguentar, eu não vou resistir, o Senhor está dizendo, traz a sua memória tudo aquilo que eu te prometi e tudo aquilo que eu já fiz até o dia de hoje na sua vida, né? O Senhor coloca no meu coração que tem pessoas que perderam coisas, que foram tirado coisas e pessoas do teu caminho, mas tem um louvor que eu gosto muito, que o Senhor fala muito ao meu coração com ele, e apesar da voz, né, não tá sendo 100% nessa manhã, mas diz assim o louvor, foi livramento, foi eu te guardando, né? Tem momento na nossa vida que o Senhor nos guarda, que é livramento do Senhor, porque o não do Senhor, em alguns aspectos, em alguns momentos da nossa vida, se chama livramento da parte do nosso Deus. Nós vamos continuar lendo o texto, diz aqui, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 20, o verso é 20. O tema diz assim, o pedido da mãe de Tiago e João. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe a ele, que queres? E ela respondeu, manda que no teu reino esses dois meus filhos se assentem, um à direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe, irmãos, perdão, esse celular, né, uma chamada. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no reino estes dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis, pois podeis vós beber o cálice que eu estou a beber? Respondeu-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os dois filhos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então nós vemos aqui nesses versículos, né, uma palavra de exemplo, mais uma vez,
o Senhor Jesus vem nos ensinar acerca dessas coisas, né? E aqui ele está falando acerca da humildade. Nós aprendemos, segundo a palavra do Senhor, que a humildade antecede a honra de Deus. E o Senhor está aqui ensinando, né? Que ninguém queira ser melhor um que o outro, se assentar no lugar de honra. Não, nós não somos dignos. O Senhor está dizendo que até Ele veio para servir, né? Veio para auxiliar pessoas, veio abrir as portas do céu. Ele se esvaziou da sua glória para vir aqui conceder vitória, né? Conceder para pessoas braço estendido, né? Socorro, ajuda, auxílio, cura. Ele está dizendo, quem dirá vocês, né? Ele está dizendo para mim e para você nesta manhã, não importa o teu nome, não importa o tempo que você tem na presença do Senhor, não importa a patente, né? Ele está dizendo assim, sirva as pessoas com humildade, sirva, tenha prazer em servir, porque uma das coisas maravilhosas, né, que a gente tem do reino do Senhor, ou dos atributos do nosso Senhor Jesus, é a humildade. O amor é o máximo, né, daquilo que a gente aprende com o Senhor Jesus. E a humildade. E essa humildade do Senhor venha nos abraçar nesse dia de hoje, que nós podemos aprender dele, que é humilde, manso de coração. Ele sendo Deus, ele não precisava vir pisar nessa terra, nem acolher pessoas como ele tem nos acolhido. Mas ele esvaziou da sua glória em amor, chegou na terra em humildade para nos ensinar que ele, sendo o criador de todas as coisas, ele estendeu a mão à humanidade pecadora, pecaminosa, uma humanidade que é inconstante, e ele está nos ensinando também a sermos humildes, aprender a estender a mão, aprender a nos colocar no lugar do nosso próximo e não sermos críticos, né? E acusadores, e escarnecedores, como nós temos visto nos dias atuais. Mas o Senhor quer que nós possamos ser a diferença nele. E isso é gratificante demais, é maravilhoso servir ao Senhor. E ainda no Evangelho de Mateus capítulo 20, agora no versículo 29, vai falar acerca da cura de 2 cegos de Jericó. Olha o que está dizendo o texto. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais ao Senhor: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que queres que eu vos faça? Responderam-lhe: Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído Jesus, tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Então, nós vemos aqui que nós estamos diante de um texto muito rico, porque vai falar acerca de um milagre poderoso da parte do Mestre. A Bíblia vai dizer que esses 2 homens, eles estavam à beira do caminho, né, esmolando, porque eles tinham uma deficiência e eles eram dependentes de pessoas que estavam ao redor deles. E eles vão ver algo incomum na cidade que eles habitavam. Eles vão ver um tropel de uma grande multidão, eles vão ouvir, aliás, um tropel de uma grande multidão que vai chamar a atenção deles. Porque embora eles tivessem uma deficiência visual, os outros órgãos deles estavam apurados. O que isso significa? A audição pela deficiência da visão ficou apurada. E eles começaram a ver um movimento diferente dentro da cidade. E eles vão indagar para algumas pessoas quem é, que está acontecendo, quem é que está chegando. E eu estou aqui conjecturando, eu estou imaginando o que está acontecendo lá e trazendo para os nossos dias atuais.
E a Bíblia vai dizer que está acontecendo um alvoroço porque Jesus está entrando dentro da cidade de Jericó, onde aqueles 2 cegos habitavam e estavam esmolando. Aí a Bíblia vai dizer que eles começam a entender que o Deus da cura, o Deus do milagre, alguém que podia mudar a situação, estava chegando no recinto. E a Bíblia diz que eles tomam uma atitude, uma decisão de começar a gritar pelo nome do Senhor Jesus, pelo Mestre. Eles começam a declarar: Filho de Davi, tem misericórdia de nós, né? Eles vão pedir e alguns daquela multidão vão se incomodar. Os críticos, né? Aquelas pessoas vão tentar desmotivar a fé daqueles 2 cegos, vão tentar paralisar a fé daqueles 2 homens. Mas a Bíblia vai dizer que uma determinação, e com uma determinação muito forte, eles clamavam mais forte, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ao ponto do Senhor Jesus parar e mandar chamar aqueles homens. E quando Jesus se aproxima daqueles homens, ele vai perguntar: o que vocês querem que eu vos faça? Qual é a necessidade que vocês têm para este dia de hoje? Aonde é a área que vocês querem que eu modifique, que eu entre com providência? E a Bíblia vai dizer que aqueles cegos vão declarar: Senhor, que nós tornamos a enxergar, que o Senhor nos abra os olhos, nos dê visão. Porque eu entendo, segundo o texto, que aqueles homens queriam ser curados para que eles não fossem mais dependentes de uma sociedade que dava apenas esmolas, né? Eles não queriam ter aquele problema recorrente, porque a deficiência deles levava a que outros problemas se acumulassem na vida deles, pela vida financeira, por outras situações que foram chegando na vida deles. Mas no momento em que eles pedem para o Senhor: olha, Senhor, a deficiência é o problema maior da nossa vida, porque se nós deixarmos de ser dependentes das pessoas, se nós voltarmos a enxergar, nós podemos lutar pelo profissional, nós podemos lutar pela nossa vida, e nós deixamos essa capa que nos acompanha, né? Essa capa que nos predomina como dependente de alguém, como deficiente dentro da cidade, como esmoléu, como alguém que está ali, que não tem valor para a sociedade. Então aqueles homens, eles queriam um recomeço, um novo tempo para a vida deles, uma nova situação. E diante de Jesus tudo é possível àquele que crê. A Bíblia diz que aquele que pede recebe, é o que busca e encontra. E a Bíblia também diz que se 2 pessoas concordarem na terra, é ligado no céu. Então, diante desse pedido caloroso daqueles homens, da insistência, que a Bíblia vai dizer que a insistência gera bênção. A nossa atitude é que prediz o nosso milagre. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, ó: conduído Jesus, tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Então que nesta manhã você fique com o poder desta palavra na tábua do teu coração, né? Que essa determinação te abrace nessa manhã, que você entenda, né, o teu processo, aquilo que o Senhor está permitindo, que não é para murmuração, não é para desistência, mas é para insistência, para que você acredite, é para que você creia no Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa fazer diferença na tua vida, que esta palavra entre dentro do teu lar, dentro da tábua do teu coração, para gerar milagres, salvação e mudança de situação para a tua vida. Que Deus te abençoe. Fique na paz desse Deus maravilhoso, nosso Senhor Jesus.